Os líderes do G7 cobriram uma série de tópicos na cúpula do fim de semana. Eles se comprometeram a fornecer uma alternativa democrática à iniciativa Um Cinturão, Uma Rota da China. A cúpula também pediu uma investigação transparente sobre as origens da Covid-19. E eles estão exigindo que Pequim proporcione acesso aos seus laboratórios, o que trouxe a China para o cenário mundial como uma potência global e com isso mudou na esteira da pandemia? Conversamos com Clyde Perstovitz, presidente e fundador do Instituto de Estratégia Econômica, para saber mais. E agora há um quinto oceano. A National Geographic Society disse que o Oceano Antártico agora se juntará aos oceanos Ártico, Atlântico, Índico e Pacífico para reivindicar seu lugar. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. O presidente Biden está buscando uma frente unida para conter a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota da China. No fim de semana, os líderes do G7 se comprometeram a financiar projetos de infraestrutura no mundo em desenvolvimento com uma alternativa democrática. O projeto Um Cinturão, Uma Rota da China foi criticado como uma forma de diplomacia da armadilha de dívida, deixando as nações em desenvolvimento com dívidas insustentáveis. Biden disse na cúpula: achamos que existe uma maneira mais justa de atender às necessidades dos países ao redor do mundo. A nova iniciativa é chamada Build Back Better World, ou B3W. Ela ajudará a financiar pontes, portos, estradas e outras infraestruturas nos países em desenvolvimento. De acordo com Biden, o objetivo é ajudar a atender a necessidade de infraestrutura de mais de 40 trilhões no mundo em desenvolvimento. Além de lidar com a diplomacia da armadilha de dívida de Pequim, os líderes do G7 também reclamaram do regime chinês por seus abusos aos direitos humanos. Isso inclui a detenção arbitrária de mais de 1 milhão de muçulmanos uigures em Xinjiang. Isso porque a diplomacia da armadilha da dívida da China permitiu que Pequim expandisse seus abusos aos direitos humanos. Há um aumento no assédio a dissidentes chineses no exterior. A China também tem usado sua influência econômica e política para silenciar as críticas nos países em desenvolvimento. E o G7 está exigindo investigação sobre a origem do vírus. Biden também pediu a Pequim que cumprisse com as regras internacionais, dizendo que a China precisa começar a agir com mais responsabilidade em termos de normas internacionais, direitos humanos e transparência. Ele está reunindo aliados dos Estados Unidos para confrontar os abusos econômicos do PCC e as violações dos direitos humanos. O G7 disse: promoveremos nossos valores, inclusive apelando para que a China respeite os direitos humanos e as liberdades fundamentais, especialmente em relação a Xinjiang e os direitos, liberdades e alto grau de autonomia de Hong Kong consagrados na Declaração Conjunta Sino-Britânica. Recentemente, houve um retrocesso global crescente contra a agressão de Pequim. Além disso, Biden também exigiu que Pequim permitisse o acesso a seus laboratórios para que o mundo pudesse investigar as origens da pandemia. E isso inclui a possibilidade de o vírus ser resultado de um experimento que deu errado. Biden disse que o mundo precisa ter acesso e o G7 pediu um estudo oportuno e transparente sobre as origens da Covid-19. Outra forma pela qual os Estados Unidos estão resistindo a Pequim: os Estados Unidos e o Reino Unido acabaram de assinar uma Carta Atlântica que se concentra na China Vermelha. A carta fará com que os aliados cooperem contra a expansão do socialismo com características chinesas. É assim que Pequim continua a desafiar a ordem internacional liberal democrática baseada em regras. O documento não menciona o nome da China comunista, mas está claro que os compromissos definem como os dois países enfrentarão as ameaças de Pequim. A Carta do Atlântico de 1941 foi assinada pelo então presidente Franklin Roosevelt e pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Eles se comprometeram a cooperar para a paz e a democracia quando o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães de Adolf Hitler estava invadindo o continente europeu. Biden e Johnson disseram em um comunicado: nossa Carta do Atlântico, revitalizada com base nos compromissos e aspirações estabelecidos há 80 anos, afirma nosso compromisso contínuo em sustentar nossos valores duradouros e defendê-los contra novos e velhos desafios.
acrescentando: comprometemos-nos a trabalhar com estreita colaboração com todos os parceiros que compartilham nossos valores democráticos e a contrariar os esforços daqueles que procuram minar nossas alianças e instituições. A nova Carta do Atlântico delineou 8 áreas principais nas quais os Estados Unidos e o Reino Unido se comprometeram a colaborar. Esse é o mesmo número da Declaração de 1941. As áreas incluem a defesa dos princípios, valores e instituições da democracia e sociedades abertas, e direitos humanos, liberdade de navegação e uso legal dos mares, e um compromisso com o comércio aberto e justo entre as nações. Outros tópicos incluíram questões ambientais e de saúde. Agora, um tópico que surgiu na cúpula do G7 foram os abusos econômicos e as violações dos direitos humanos em Pequim. Conversamos com Clyde Prestowitz, presidente e fundador do Instituto de Estratégia Econômica e autor de O Mundo Virou de Cabeça para Baixo, América, China e a Luta pela Liderança Global. Olá, Clyde, obrigada por vir hoje no nosso programa. Pleasure to be with you. Thank you. Como você mencionou no seu livro, o mundo virou do avesso após o Ocidente ter permitido que a China se tornasse poderosa ao entrar na Organização Mundial do Comércio. E todos achavam que ao permitir que a China entrasse para o comércio livre, ela poderia mudar, mas ela acabou revertendo o jogo e transformando o comércio livre em um ambiente menos livre. Como isso está impactando o cenário mundial? Well, I think that's exactly right. There was a great, huge dream, assumption on the part of the U.S. and much of the rest of the world that free trade and open markets would automatically lead to a more politically liberal and open Chinese political regime. And that in March of 2018, the Economist magazine cover story said the West made the wrong bet. And that was, I think, a very important statement because the Economist had been a strong supporter of globalization with China. And now the Economist was saying, it's not working. And in the wake of that, many organizations, corporations, political leaders, academic researchers have recognized that China made a bet too. China, if you go all the way back to Deng Xiaoping, when he and his companions were considering opening China up, some of them said, well, if we open the window, flies might come in. And Deng said, yeah, flies will come in, but we can handle the flies. Now that was essentially the Chinese side was saying, well, we can do this free trade stuff, but that doesn't mean that we have to become more politically liberal or embrace democracy. And what we're seeing is Deng was right. Deng said exactly what was going to happen, and it did happen. And now the rest of the world is waking up to the fact that free trade doesn't necessarily mean political liberalization. And indeed, a country may say free trade, but not really mean free trade. And that's what people are seeing with China today. Então, de que maneiras os Estados Unidos podem usar estratégias para tentar superar a China? Well, for example, talking about resources, China is a major producer of what are called rare earth products, which are important for solar panels and for batteries. The U.S. has rare earth. We have plenty of rare earth in the U.S. We closed the mines some time ago because they're bad for the environment. But we can open them, and we are proceeding to open them. And that's just one example. I think also what the U.S. has been doing has been working with Japan, with Korea, with the EU to shift supply chains away from excessive dependence on China and more toward internal dependence on free world suppliers. India is an important element in that picture.
as are other developing countries. Clyde Prestowitz é presidente e fundador do Instituto de Estratégia Econômica e autor do livro O Mundo Virou de Cabeça para Baixo, América, China e a Luta pela Liderança Global. Confira o link na descrição abaixo. E outro grande tópico hoje é a Rússia. Os líderes da OTAN querem saber se podem contar com os Estados Unidos, o membro mais poderoso do grupo. Biden sinalizou seu apoio na semana passada, dizendo que a esmagadora necessidade mútua da OTAN é maior do que nunca. Biden quer que os aliados europeus paguem mais por sua própria segurança. Isso está de acordo com a visão do ex-presidente Trump. Apesar disso, ele está desviando a maior parte do financiamento do muro da fronteira de Trump para a construção militar no exterior, muitas delas para países membros da OTAN. Além da China, a Rússia também representa uma ameaça no cenário mundial. O ex-funcionário da OTAN, James Xi, disse que, embora a China seja o maior desafio de longo prazo, a Rússia é o maior desafio de curto prazo. A Casa Branca disse que a OTAN lançará iniciativas de segurança ambiciosas. A Reuters relatou que provavelmente incluirá a ascensão militar da China como um desafio e fez essa afirmação pela primeira vez. Agora, falando da Rússia, Biden disse no domingo que concorda com o que o presidente russo Vladimir Putin disse ao afirmar que as relações entre os dois países estão em um ponto baixo. A afirmação foi feita antecedendo a reunião de quarta-feira. Biden disse que os Estados Unidos não querem um conflito com a Rússia e as duas nações podem tentar chegar a acordo sobre certas questões fundamentais. A Casa Branca disse que Biden mencionará os recentes ataques cibernéticos de ransomware. Putin disse no domingo que a segurança cibernética é uma das questões mais importantes da atualidade. Ele disse: se concordarmos em extraditar criminosos, então é claro que a Rússia fará isso. Nós faremos isso, mas apenas se o outro lado, neste caso os Estados Unidos, concordar com o mesmo. Putin disse que existem algumas áreas de interesse mútuo, como estabilidade estratégica, conflitos regionais e preocupação com o meio ambiente. Os dois líderes devem se reunir na quarta-feira em Genebra, na Suíça. E antes de terminarmos hoje, há um quinto oceano. A National Geographic Society anunciou que o Oceano Antártico agora se juntará aos oceanos Ártico, Atlântico, Índico e Pacífico para reivindicar seu lugar. O Oceano do Sul é diferente porque toca 3 outros oceanos em vez da Terra. O geógrafo da National Geographic Society, Alex Tate, explicou à NPR que os outros 4 oceanos são definidos principalmente por massas de terra, enquanto o Oceano Antártico é diferente. Ele acrescentou: por que é tão único e por que queremos chamar a atenção para todas as áreas do oceano? Ele tornou-se o quinto oceano. A National Geographic observa que o Oceano Antártico pode ser diferenciado com base em sua correnteza, que é conhecida como Corrente Circumpolar Antártica, que foi estabelecida há 34 milhões de anos quando a Antártica se separou da América do Sul. O US Board on Geographic Names usa o rótulo Southern Ocean desde 1999, mas a National Oceanic and Atmospheric Administration não rotulou oficialmente as águas até fevereiro deste ano. O órgão chamou o Oceano Antártico em uma declaração de o oceano nomeado mais novo, definindo-o como o corpo de água que se estende desde a costa da Antártica até a linha de latitude a 60 graus ao sul. Mas nem todos os países concordam com os limites exatos desse oceano mais novo, e a Organização Hidrográfica Internacional ainda não reconheceu oficialmente a proposta. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.